Olá a todos, sejam bem-vindos à 17ª TPC, aqui da Diretoria Regional de Ensino da região de Marília. Eu sou a Larissa, professora especialista do currículo de arte. E eu sou a Aparecida, professora especialista em currículos de educação física. O ATPC dessa semana é sobre as atividades curriculares desportivas e artísticas, as ACDAs. Mas antes de iniciarmos, temos um recado da nossa dirigente regional de ensino, Ana Luísa. Oi pessoal, eu sou Ana Luísa, dirigente regional de ensino de Marília, e hoje eu estou aqui para fazer um convite especial. 22º Encontro USP Escola. Já ouviu falar? É uma programação dedicada a você, professora, a você, gestor das nossas escolas da rede pública, que vai acontecer de 9 a 13 de janeiro na USP, lá na Fefelete. As inscrições são até dia 30 de novembro, nesse link que vai aparecer aqui embaixo e que é super importante que você acesse. Tem programação para a área de linguagens, de ciências da natureza, de matemática, de ciências humanas e uma programação voltada para as discussões sobre educação. Não perca! Serão palestras, oficinas e cursos esses com 30 horas de duração, validados pela EFAP e que contam para a sua evolução funcional. Aproveita janeiro, professor, vem para o Encontro USP Escola, divulgue para os seus pares, faça parte, faça a diferença na educação pública. E retornando ao nosso ATPC, iremos falar sobre o objetivo da CDA. É orientar e subsidiar os professores de arte e educação física sobre a importância da proposta de ACDA, atividades curriculares desportivas e artísticas. Qual é a justificativa? A nova proposta para as atividades curriculares desportivas e artísticas, ACDA, de acordo com a Resolução 115, de 5/11/2021, visa aproximar os estudantes das modalidades pertinentes aos componentes curriculares de arte e educação física, possibilitando aos estudantes a experiência para adquirir conhecimentos de acordo com a área e modalidade de seu interesse, assim aprofundando e ampliando seus estudos a partir das atividades curriculares desportivas e artísticas. Qual é a importância da educação física na escola? A importância da educação física na escola, ela oferta um acesso universal e cultural, visto que os saberes compartilhados e construídos nas aulas levam os estudantes a experimentarem diferentes formas de expressão que fundamentam contextos e culturas igualmente diversas. Além disso, as práticas corporais, como os esportes, por exemplo, permitem que eles conheçam e constituam de maneira autônoma opções saudáveis de lazer e, consequentemente, promovam nas noções de cuidado com o corpo e a mente. E através da atividade de educação física é possível criar espaços de desenvolvimento crítico, respeito às diferenças, solidariedade e cooperação. Também contribui na promoção, prevenção e reabilitação da saúde física e mental. E quais os benefícios das aulas de educação física? Elas são os contatos com diferentes culturas, as práticas corporais que são trabalhadas nas aulas de educação física promovem a aproximação dos estudantes com diferentes realidades socioculturais. E todas as modalidades de lutas, esportes, danças, jogos e brincadeiras, dentre outras práticas, surgem em contextos culturais distintos, pois são o resultado de como o corpo cria e significa os seus movimentos,
nas relações espaço-temporais vividas em sociedade. Desse modo, surgem expressões que são típicas de determinadas partes do mundo ou de regiões do nosso país. Nas aulas de educação física é possível ter dimensão dessa multiplicidade, tanto pela teoria quanto pela prática. Já a arte, ela vem complementar todos esses benefícios que a educação física tem, visto que a dança é uma linguagem tanto artística quanto esportiva, presente aí nos dois componentes curriculares. Sendo assim, o estudo, né, artístico, ele auxilia o aluno a desenvolver e trabalhar várias características, né, como a concentração, a disciplina, a imaginação, o senso crítico, a criatividade, né? A arte, ela estimula a criatividade do ser humano, seja ele criança, jovem ou adulto. Não tem uma idade específica para que a gente possa começar a trabalhar a arte. O que auxilia também, né? A percepção de mundo, porque o aluno ele começa a conhecer outras coisas, além daquilo que é estudado dentro de sala de aula, como as obras de arte, produzidas em outros séculos. Então aí casa bastante com história, é bem legal. O aluno desenvolve uma inteligência emocional, porque ele aprende a lidar com o que ele sente, com os sentimentos dele. Então a arte, ela tem essa sensibilidade de trabalhar o nosso ser dentro de nós mesmos, fazendo com que a gente se conheça o outro e conheça o mundo, né? E com a arte também nós podemos desenvolver o nosso senso crítico. Às vezes nós vemos as crianças brincando no intervalo da escola e achamos que aquela brincadeira é uma brincadeira boba, quando na verdade ele está desenvolvendo várias habilidades ali naquela brincadeira. Pode ser uma amarelinha, pode ser um pega-pega, pode ser um esconde-esconde, né? O aluno também, para desenvolver esse senso crítico, ele pode rabiscar hoje, fazer um desenho livre, ele pode montar um quebra-cabeça ou criar esculturas a partir do zero, né? E um rabisco pode virar uma obra de arte, um quebra-cabeça pode virar uma obra de arte, uma brincadeira do intervalo também pode virar uma apresentação artística. Isso porque tais ações permitem que eles possam observar e materializar o mundo ao redor com as próprias mãos deles, né? Nesse contexto, é possível avaliar o esforço que foi realizado pela criança, o processo artístico que foi aplicado e o resultado obtido. Nesse processo, o estudante aprende a assumir um papel ativo e a criar o que for necessário para elaborar os seus próprios conceitos. Professores, agora daremos início à resolução SEDUC 115, de 5/11/2021, tá? Que fala sobre as atividades curriculares, esportivas e artísticas ACDA. No artigo 1º, fala sobre as aulas, que as aulas serão desenvolvidas com base no currículo do Estado e na proposta pedagógica da unidade escolar. No artigo 2º, as turmas elas devem conter no mínimo 10 alunos. Em arte, então nós teremos linguagem artística e modalidades artísticas. Em educação física, modalidade, categoria e sexo, masculino, feminino ou misto. No artigo 3º, as aulas de ACDA serão desenvolvidas ao longo da semana, em horário diverso ao das aulas regulares, inclusive no período noturno e aos sábados. No parágrafo único, aplica-se também às unidades escolares do Programa de Ensino Integral PEI. Artigo 4. Caberá à equipe gestora da unidade escolar, subsidiada pelos docentes dos componentes curriculares de arte e educação física, a organização das diferentes turmas de ACDA, que poderão ser constituídas de estudantes de diversos turnos de funcionamento da escola e, quando possível, de diferentes níveis de ensino, com a seguinte abrangência. No parágrafo 1º do componente curricular de educação física, primeiro,
as escolas poderão organizar até uma turma de ACDA com 2 ou 3 aulas semanais, por modalidade, categoria e sexo, masculino, feminina ou misto, desde que a natureza das modalidades e categorias propostas se justifique pela pertinência e coesão com o currículo de educação física e com a proposta pedagógica, que é parte integrante. Ainda para o componente curricular de educação física, as escolas poderão organizar até uma turma de ACDA de alto rendimento esportivo, que isso é novidade, né, Cida? Sim. Com 5 ou 6 aulas semanais, especificamente nas modalidades de esporte, esporte de invasão ou territorial e esportes de rede, quadra dividida, por modalidades, categoria mirim ou infantil e sexo, masculino ou feminino, desde que a natureza das modalidades e categorias propostas se justifique pela pertinência e coesão com o currículo de educação física e com a proposta pedagógica de que é parte integrante. As turmas de ACDA serão organizadas nas seguintes modalidades para educação física: modalidades de esporte, atletismo, basquetebol, badminton, ciclismo, damas, futsal, ginástica, ginástica artística, ginástica rítmica, handball, natação, rugby, tênis, tênis de mesa, tchukball, voleibol, vôlei de praia e xadrez. Modalidades de luta: boxe, capoeira, judô, karatê, kung fu e taekwondo. Modalidades de ginástica: ginástica de condicionamento físico, ginástica de conscientização corporal, ginástica geral. Modalidades de dança: balé, dança de salão e danças urbanas. As categorias das turmas de todas as modalidades de ACDA serão: pré-mirim, de estudante com até 12 anos completos no ano; mirim, de estudantes com até 14 anos completos no ano; infantil, de estudantes com até 17 anos completos no ano; e juvenil, de estudantes com até 18 anos completos no ano. As turmas de ACDA das modalidades basquetebol, boxe, futsal, handball, rugby, voleibol e vôlei de praia, de todas as categorias, serão organizadas por sexo, masculino ou feminino. As modalidades de atletismo, badminton, balé, ciclismo, capoeira, damas, dança de salão, danças urbanas, ginástica artística, ginástica geral, ginástica rítmica, ginástica de condicionamento físico, ginástica de conscientização corporal, ginástica geral, judô, karatê, kung fu, natação, taekwondo, tchukball, tênis, tênis de mesa e xadrez, de todas as categorias, poderão ser mista, sendo que, se houver turma mista em determinada modalidade e categoria, não poderá haver nessa mesma modalidade e categoria turma do sexo masculino e ou turma do sexo feminino. Então essas modalidades, elas terão que ser só turmas, serão mistas, tá? Para estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, poderão ser organizadas apenas turmas de categoria pré-mirim. A direção da unidade escolar deverá levar em conta as características de desenvolvimento motor pertinente às devidas modalidades, bem como a idade mínima a ser indicada. Atletismo, balé, danças urbanas, ginástica artística, geral e ritmo, 7 anos completos no ano. Capoeira, damas, judô, karatê, kung fu, taekwondo e xadrez, 8 anos completos no ano. Ciclismo, natação, tênis e tênis de mesa, 9 anos completos no ano. No artigo 5, a resolução fala sobre o número de alunos com as turmas de ACDA, né, para cada componente de arte e educação física, que são organizadas e mantidas na unidade escolar. Será estabelecido de acordo com o número de classe de cada escola, na seguinte conformidade: até 6 classes, 2 turmas; de 7 a 12 classes, 4 turmas; de 13 a 20 classes, 6 turmas;
e de mais de 20 classes, 8 turmas. Então, as escolas, dependendo do número de classe, elas poderão abrir a quantidade de ACDA, tanto de educação física como de arte. Então, por exemplo, se a escola possui 6 classes, ela poderá ter 2 turmas de ACDA de educação física e 2 turmas de ACDA de arte. Para o componente curricular de arte, as escolas poderão organizar até uma turma de ACDA, com 2 ou 3 aulas por linguagem artística ou modalidade, desde que a natureza das modalidades propostas se justifique pela pertinência e coesão com o currículo de arte e com a proposta pedagógica de que é parte integrante. São considerados modalidades ou linguagens artísticas: danças, contemporânea, brasileiras, estrangeiras, clássicas, tradicionais, urbanas e dança de salão. Música, percussão corporal, canto, instrumentos, banda e fanfarra. Teatro e artes visuais, desenho, pintura, fotografia, escultura, cinema. As categorias das turmas de todas as linguagens artísticas e respectivas modalidades de ACDA serão anos iniciais, anos finais e ensino médio. No artigo 6º dessa resolução 115, fala sobre o plano de trabalho, que é o anexo 1, que é elaborado pelo professor de arte ou de educação física da unidade escolar e referenciado pelo conselho de escola. Então, esse plano de trabalho, ele contém vários tópicos a ser seguido, tá? O primeiro é a linguagem artística, a modalidade de dança, de esporte, de luta e ou ginástica que vai ser referenciado esse plano de trabalho. No segundo, é a categoria da turma, observando que a data de nascimento do estudante mais velho definirá a categoria da turma. No terceiro, se a turma é de sexo ou mista. No quinto, é o número das aulas semanais da CDA, no mínimo 2 aulas e no máximo de 3 aulas. No quinto, é o número de aulas semanais da CDA de alto rendimento esportivo, que são no mínimo de 5 aulas e no máximo de 6 aulas, que é uma novidade esse ano na CDA. No sexto, é a programação anual de trabalho específico, além da justificativa, os objetivos, os conteúdos, as atividades e a avaliação a serem desenvolvidos. No sétimo, tem a lista dos estudantes, dos candidatos à turma, contendo o nome, número do RA, data de nascimento e o número do RG. Oitavo, o horário de desenvolvimento das aulas, não coincidente com o turno e o horário das aulas regulares dos estudantes envolvidos. Então, o professor, ele escreve o plano de trabalho, ele encaminha para a gestão escolar e ele reúne o conselho de escola junto com a listagem dos estudantes. O conselho de escola valida a solicitação da turma de ACDA, devolve para a gestão com um parecer favorável ou não, registrado em ata. A gestão encaminha para a diretoria de ensino a fim de homologação. A diretoria de ensino, supervisor IPEC, confere se está de acordo com a resolução 115 de 5/11/2021 e da proposta do currículo oficial, validam e encaminham para a dirigente homologar. Devolve para a escola e o GOI pode gerar a classe na sede. Após homologação, acompanham as atividades na escola. Esse plano de trabalho ele precisa conter, tá? A autorização de participação escrita e assinada pelos pais ou responsáveis, autorização de direitos de uso de imagem, som e audiovisual, que é o anexo 2, a participação do estudante não está condicionada à cessão de direitos. Então, essas informações que vocês precisam nos enviar com esse plano de trabalho, ela está toda referenciada na resolução 115. Tem detalhadamente quando vocês começam a fazer o seu plano de trabalho.
As turmas de ECDA, como parte integrante da proposta pedagógica das unidades escolares e a semelhança dos procedimentos aplicados aos demais componentes curriculares, deverão ser objeto de 1. Controle de frequência dos estudantes integrantes das turmas registrado no diário de classe eletrônico. 2. Acompanhamento das aprendizagens dos estudantes por meio de registros no diário de classe eletrônico. 3. Acompanhamento rotineiro das turmas pelas equipes gestora da unidade escolar. No artigo 8, as unidades escolares deverão realizar avaliações devidamente formalizadas em relatórios anuais circunstanciados, elaborados pelos professores das turmas e encaminhados à equipe gestora da unidade escolar e ao conselho de escola para devida análise. Parágrafo único. Caberá ao conselho de escola, à luz dos indicadores descritos no relatório anual, registrar em ata da reunião a ser realizada antes do final do ano letivo para parecer sobre: primeiro, a manutenção ou não de cada turma de ACDA ou ACDA de alto rendimento esportivo, devendo esse posicionamento ser encaminhado pela unidade escolar via expediente de origem à diretoria de ensino, juntamente com os relatórios circunstanciados. A mudança ou manutenção do número de aulas semanais de cada turma de ACDA e ou ACDA de alto rendimento esportivo, ratificando ou retificando o número de aulas das referidas turmas, com vistas ao processo de atribuição de classes e aulas do ano letivo subsequente. Artigo 9. Novas turmas de ACDA ou ACDA de alto rendimento esportivo poderão ser formadas e homologadas no decorrer do ano letivo, observada como limite a data correspondente ao último dia útil do mês de julho do ano em curso. Isso é muito importante, né, Larissa? Então, vocês precisam formalizar esse plano de trabalho, encaminhar à diretoria de ensino e até o último dia letivo do mês de julho. Até lá pode homologar as turmas, após não pode mais, tá? No artigo 10, fala sobre a frequência bimestral dos alunos, que se ele não tiver uma frequência de 75%, né, ele poderá ser substituído, tá? Por outro aluno, e fazer a reorganização da turma e encaminhar para a diretoria de ensino. Cabe ao professor também fazer essas adaptações. É importante que vocês saibam também o artigo 11, né, que os estudantes das turmas de ACDA ou de ACDA de alto rendimento esportivo não serão dispensados de frequentar as aulas regulares dos componentes curriculares de arte e de educação física, com relação tanto às turmas de educação física quanto às de arte. Para o docente incluído em jornada inicial de trabalho, ele pode ter 6 aulas atribuídas, podendo ser composta por turmas de ACDA ou de ACDA de alto rendimento, quando for de educação física. Para o docente com jornada básica de trabalho, até 9 aulas, podendo ser compostas por turmas de ACDA ou de ACDA de alto rendimento, no caso de educação física, né? Para o docente incluído na jornada integral de trabalho, até 12 aulas, podendo ser compostas então de ACDA ou ACDA de alto rendimento, e para as turmas de arte, a única diferença é que não temos as turmas de alto rendimento, tá? Então, jornada inicial, 6 aulas, jornada básica, 9 aulas, jornada integral, 12 aulas. Pessoal, o artigo 12, né, professores, ele fala bastante sobre atribuição de aula. Então, é um artigo que tem que ser bem lido, entendido, né? E qualquer dúvida, eu aconselho vocês a procurarem a gestão da escola com a supervisão para tirar algumas dúvidas, que é extremamente assim de resolução e de atribuição de aula, né, do processo inicial. Então, acho bem pertinente fazer esses questionamentos e essa leitura com o seu gestor da escola.
Artigo 13, pessoal. Poderá haver recondução do professor para o ano letivo subsequente, quando sua atuação obtiver aprovação na avaliação de desempenho a ser realizada no último bimestre letivo de cada ano. Parágrafo 1º. A decisão pela recondução de que trata o caput deste artigo será registrada em ata e justificada pela comprovação do cumprimento das atribuições do docente. Parágrafo 2. As turmas de ACDA ou de ACDA de alto rendimento esportivo, que ao final do ano letivo estiverem funcionando com regularidade e sejam mantidas para o ano subsequente, cujos docentes não tenham sido reconduzidos, deverão ser oferecidas no processo anual de atribuição de classe e aulas aos docentes devidamente classificados. Parágrafo 3º. Independente da avaliação de desempenho, a perda de carga horária poderá ocorrer a qualquer momento, especificamente nos casos de descumprimento legal com a garantia de defesa prévia ou a critério da administração, em razão da conveniência do serviço, para atender à necessidade pedagógica da escola. Artigo 14. A Coordenadoria Pedagógica, COPED, e a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, CGRH, poderão emitir instruções complementares para o cumprimento do dispositivo desta resolução. Esse plano de trabalho de ACDA, os professores de educação física já estão bem habilitados, já estão bem conscientes para ser desenvolvido. Então, os professores de arte que tenha dúvida, pode recorrer a um professor de educação física e também poderá nos contactar aqui na diretoria de ensino, que nós estaremos à disposição para esclarecimento de dúvidas. Apesar que na resolução 115, quando você pega e estuda detalhadamente, você pode ver que lá no final da resolução está o anexo 1, que é o plano de abertura da ACDA, como tem que ser, no papel timbrado da escola, com data, horário, ofício, né? Todas as informações da escola, da turma, do sexo, né? Se é mista, a idade. Então, tem todas as informações detalhadas que você terá que fazer no seu plano de ensino. Esse plano de ensino você deverá fazer em conjunto com a gestão de escola, né? Fazer uma pesquisa primeiro na escola para ver o que atende, qual modalidade, qual a unidade artística atende a sua escola, para depois desenvolver esse plano. Aí também, no anexo 1, tem a lista dos estudantes, o que tem que ter na lista, que é o nome, o RA, o RG, a data de nascimento, o ano e a série. Lembrando que esses alunos, eles terão que fazer o ACDA em período oposto da aula, tá? E no anexo 2 tem o termo de autorização de uso de imagem de todos os estudantes menores, de todos os participantes dos ACDAs. Então ali está feito como deve ser para o pai assinar. Nós agradecemos a presença de todos no nosso ATPC. É um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Até a próxima.